Vamos ver se é aqui mesmo. O fracasso do quadrado mágico. O ciclo completo do Brasil na Copa do Mundo de 2006. Mano, essa foi uma das Copas que eu mais fiquei triste quando o Brasil perdeu, tá ligado? Foi a Copa que eu fiquei mais decepcionado. Tipo assim, eu só acompanhei a Copa de 2002, mas eu era muito pequeno, então eu não lembro, eu tinha 6 anos na Copa de 2002. A de 2006 eu já tinha 10. As melhores Copas que eu acompanhei, 2000, que eu lembro assim, 2006 e 2010. Mas em 2006 eu fiquei muito decepcionado, tá ligado? Eu fiquei muito triste mesmo. Eu lembro que quando acabou o jogo Brasil e França, eu chorei. Comecei a chorar. Triste, porque o Brasil tinha sido eliminado. Essa seleção era muito embaçada, mano. Era a melhor seleção que teve. Do mundo de 2006, depois de 2002, a seleção né? brasileira acabou no meio de uma polêmica com o presidente Se para até melhor que a de 2002 ainda, essa seleção. da República. Eu de vez em quando encontro com o Ronaldo, eu sei que ele tá magro, mas vira e mexe, a gente lê aqui na imprensa brasileira que o Ronaldo tá gordo, tá gordo, tá gordo, tá gordo. Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Tá Ó o muito Nine aí, ó. presidente. Ó o Nine. A pergunta indiscreta Nosso do painho. Lula pro Parreira tinha acontecido numa videoconferência entre a seleção e o governo. O Ronaldo não participou da chamada porque estava com febre, mas não fugiu da dividida. Ele falou que eu tô gordo, que todo mundo diz que ele bebe pra caramba, né? Tanto é mentira que eu tô gordo, como deve ser mentira também que ele bebe pra caramba. Toma, Lula. Pergunta Aí tu indelicada. toma essa alfinetada. Sim, óbvio que sim. Mas pra ser justo, era a dúvida do Brasil todo, que naquela época monitorava o peso do Ronaldo. Aí tu toma essa alfinetada, Lula. Depois de se consagrar como craque da Copa de 2002, o Ronaldo Fenômeno estava vivendo anos estranhos. Tinha altos e baixos no seu clube, o Real Madrid, e convivia com a desconfiança de que nunca mais voltaria a ser ele mesmo depois das graves lesões que tinha sofrido ao longo da carreira. E as dúvidas começavam pelo próprio técnico do Penta, que dizia que ele nunca mais chegaria a 100% da sua forma física. Todo o papo em torno do peso do Ronaldo talvez tenha sido o maior símbolo do fracasso da seleção brasileira na Copa de 2006, que a nossa nostalgia infantil tenta ressuscitar Caralho, mano. Que seleção. Papo reto. de vez em quando, principalmente em posts de redes sociais. Mano, seleção do caralho essa seleção aqui, tá? Tinha sido um ciclo esquisito comandado por Carlos Alberto Parreira, marcado pela sombra do Penta e de uma renovação que nunca aconteceu direito, com momentos de tédio absoluto e de um brilho sem igual. A ideia desse vídeo é tentar reconstruir o que foi o fracasso da seleção do quadrado mágico na Copa de 2006, mas desde o começo, desde o primeiro dia do ciclo da Copa. Em 2006, o ciclo. Quando a gente fala de um ciclo longo, tipo esse de 2002 a 2006, tudo vira detalhe, rotina, repetição e coisas que vão acontecendo sem você perceber. Parando pra ver os nomes agora, não era melhor que a seleção de 2002. Essa de 2006 não era melhor que a de 2002. Mas depois da seleção de 2002, que foi a última campeã, foi a melhor seleção que teve numa Copa. Aí não dá pra negar. Direito. Isso vale pra fora do futebol também. Depois de Porque assim como tem 2002 jogador foi a melhor atropela seleção tudo que e teve. pede passagem, tem coisa que entra na sua rotina pra não sair. Tipo a Insider, nossa grande parceira aqui no canal. Vou te falar que eu nem paro muito pra pensar em figurino de vídeo. Isso aqui, por exemplo, eu não coloquei só pra gravar. Eu tava usando isso aqui o dia inteiro. Eu acho que é esse o ponto. A Insider não fica aparecendo. Ela só funciona dentro do que você já faz. Seja trabalhando, saindo, viajando ou gravando um belíssimo vídeo como esse. Cada um no seu contexto, mas sempre sem nenhum esforço. Cada um Se você tá no vendo esse seu vídeo quadrado, próximo cada um da data no de seu lançamento, quadrado. é possível que estejamos num feriado e, portanto, um grande momento para aproveitar a oportunidade. Escaneando esse belo QR Code que está no canto da sua tela, você vai direto pro site da Insider com o meu cupom aplicado, o Por Onde Andrei. Papo reto, E aí dá né? pra Teve somar feriadinho os descontos que já terça, estão lá, vai os ter que você feriadinho vai ganhar semana que vem. utilizando meu cupom. Além disso, no feriado você ainda ganha 5% off a mais se pagar no Pix. Cheio dos Esse é o feriadinho. momento perfeito para você chegar junto na Insider, mas no seu ritmo. Cola lá que você não vai se arrepender. Obrigado, Insider. Tamo junto como sempre. O que você faz depois de conquistar o mundo? O mais óbvio é uma festa. Nesse caso, de despedida. O primeiro compromisso depois do Penta foi o último jogo do Filipão. Um amistoso contra o Paraguai, no Castelão, no Ceará, em agosto. Que começou com o Cafu levantando a taça de novo. É a festa do Penta. Caralho, não lembrava desse jogo aí. E terminou com derrota. Para o Paraguai. O Filipão já tinha dito que não ficava e que ia buscar Isso aí é padrão, né? Isso aí é padrão. Aqui os caras ganham Paulista
Os caras ganham o Paulista. Demora 3 jogos depois pra ganhar de novo, que ficar só tomando. Os caras ganham o Paulistinha aqui, é 3 jogos de novo pra voltar a jogar bem. Ficar novos ares. Que ainda tô comemorando o Paulista. Imagina a Copa do Mundo. Em novembro, ele anunciou que ia treinar a seleção de Portugal no ciclo da Euro 2004 e da Copa de 2006. E como estava saindo por cima, como campeão do mundo, ele aproveitou para sair atirando. Disse que o Pelé não sabia nada de futebol e que todas as análises dele eram erradas por causa das críticas que tinha sofrido antes e durante a Copa de 2002, e que o Ronaldo era mimado, que tinha precisado puxar a orelha dele nos treinos e que ele nunca mais chegaria a jogar com 100% de condição física por causa das lesões, com dificuldade de manter o peso ideal. Mas Caralho, isso não tudo tinha era ideia problema disso tudo, pro mano. próximo Não lembrava treinador. disso tudo. Faltava só descobrir quem. Felipão saiu revoltado também, pô, da seleção seleção. na Coreia do Sul. Como não tinha técnico, chamaram o Zagallo. O jogo acabou virando uma espécie de homenagem a ele. E uma espécie de despedida também. Foi muito bonito. Uma despedida verde amarelo mesmo. O Zagallo não inventou muito, era praticamente o time do Penta. Sem pressa nenhuma, a CBF deixou o Campeonato Brasileiro acabar. O Santos de Emerson Leão foi campeão em cima do Corinthians de Carlos Alberto Parreira. E no dia 8 de janeiro de 2003, a seleção brasileira... Foi o da pedalada esse daí, foi, né? Eu falei que só tinha me despedido como treinador, né? Ela teve que me engolir. Eu peguei uma rebarbazinha disso. Vocês estão malucos novamente? Com 60 anos de idade, Carlos Alberto Parreira chegava para sua terceira passagem pela seleção brasileira como técnico. A primeira tinha sido em 1983, mas foi curta e ele não agradou muito. E a segunda, o tetracampeonato mundial. Além de ter sido preparador físico e fiel escudeiro do Zagallo na Copa de 70. Ele tinha longa experiência em Copas, já que além do tetra em 94, tinha sido treinador do Kuwait em 82, dos Emirados Árabes em 90 e da Arábia Saudita em 98. E vivia bom momento, tendo levado o Corinthians à final do Campeonato Brasileiro, anos depois de resgatar o Fluminense do umbral da Série C. Eu realmente pensava em voltar à seleção, ser convidado para trabalhar eventualmente como coordenador técnico, mas conversando com o presidente, com o Zagallo, com o Américo, eles me fizeram quase que um apelo, uma insistência muito grande, e conversamos da necessidade de recompor. Mano, depois da seleção de 2006, eu não lembro dele treinar mais ninguém, assim, né? Acho que ele deve ter treinado uma seleção ou outra, de menor expressão, mas no Campeonato Brasileiro aqui no Brasil, eu não lembro dele treinar mais nenhum time, não. A comissão técnica de 94. E uma das primeiras missões do Parreira era tirar da cabeça do Rivaldo a ideia de se aposentar da seleção. O sucessor natural dele era o jovem Kaká, destaque do São Paulo, que tinha ido para a Copa de 2002 pegar a experiência. E os meninos da Vila, Diego e Robinho, as sensações do Campeonato Brasileiro, começaram o ciclo na seleção de juniores. A era Parreira começou oficialmente em março de 2003, a bola tá doendo já. China. A primeira escalação foi essa aí. Essa aí é a escalação da China. Tá vendo? Essa é do Brasil. Ali, olha. Número 1, Dida. Número 2, Cafu. Número 3, Luizão. Número 4, Anderson Polga. Número 5, Gilberto Silva. Número 6, Roberto Carlos. Número 7, Ronaldinho Gaúcho. Tô lendo bem, Falcão? Tá faltando só a pronúncia. O Filipão tinha ganho a Copa de 2002 numa formação com 3 zagueiros, apostando na força ofensiva dos 2 laterais. E a principal mudança do Parreira foi voltar à tradicional linha de 4. A seleção entrou em campo com camisas em homenagem à campanha Fome Zero do governo federal, o que gerou bons trocadilhos diante do 0-0 no placar. Logo depois já vinha um adversário duro, Caralho. Portugal, do Filipão. Não fez nenhum gol na China? Aí era pra se desconfiar mesmo dessa seleção, hein? Não conseguiu fazer nenhum golzinho na China, pô, é foda. Bom, o primeiro gol da era Parreira foi marcado por Ronaldinho Gaúcho de pênalti, mas foi o estreante Deco, brasileiro naturalizado português, que fez o gol da vitória deles. Enquanto isso, o goleiro Marcos vivia o pior momento da carreira e o Palmeiras tomava 7 do Vitória. Ele acabou cortado do time que ia enfrentar o México no amistoso seguinte. Uma lesão do Rivaldo, que também não vivia boa fase desde que tinha ido pro Milan, permitiu uma novidade na seleção. Faltando apenas 7 minutos para o final da partida, Diego estreia na seleção, substituindo o Zé Roberto. Mas já era tarde demais para o garoto do Santos conseguir arrumar a casa. Aos poucos, a seleção ia perdendo a cara do Penta e ganhando novos rostos, como Adriano do Parma, Luiz Fabiano do São Paulo, Júlio César... Aquela camisa do Parma é coisa linda, mano. Essa camisa do Parma aqui da época do Adriano é linda demais. E ganhando novos rostos, como Adriano... Mano, essa camisa é muito bonita, mano. Eu tenho a branca do Parma. Essa aqui, só que branca. É outras paradas. Luiz Fabiano do São Paulo, Júlio César e Atirson do Flamengo e Diego e Robinho do Santos. Sem vencer nenhum dos seus primeiros jogos, o Parreira teve uma missão complicada: convocar o time que ia disputar a Copa das Confederações de 2003. Ia ser uma seleção muito diferente.
Além de poupar estrelas como Ronaldo e Roberto Carlos, o time também não ia contar com os jovens mais promissores da geração, que estavam com a seleção sub-23 do Ricardo Gomes, convidada para disputar a Copa Ouro. Essa seleção alternativa, com nomes como Eduardo Costa do Bordeaux e Adriano Gabiru e Ilan do Atlético Paranaense, jogou contra... Mano, Adriano Gabiru não dá, pô. Com todo respeito ao nosso Adriano Gabiru. Mas ele ir pra Copa, ir pra seleção não existia não, pô. Nigéria, todo respeito. antes do torneio começar. E a primeira vitória do Parreira no ciclo veio com gols de novatos. Boa jogada de Ricardinho, ótima conclusão do estreante Gil. Sonhava com esse momento, chegar à seleção brasileira e estrear, né, se possível com gol e com vitória. O estreante Luiz Fabiano agradece. Inexplicável, né? Adriano entra bem e na primeira chance, uma bomba de perna direita. Ué, perna direita? O goleiro rebateu a bola e era a única maneira que eu tinha que fazer e graças a Deus eu tive a fortuna de fazer o gol. Foi nos treinos dessa seleção que o Parreira começou a se encantar com o Adriano. Ele ainda não era o imperador da Inter de Milão. Estava jogando no Parma da Itália, mas o Brasil não estreou bem. É o Eto'o, quadro número 9. O técnico Parreira deve fazer apenas uma alteração em relação ao último jogo. A entrada de Alex no lugar de Gil. Se eu tiver a oportunidade, vou procurar ajudar, como todos vão procurar fazê-lo, para que o Brasil chegue à classificação. Ainda sem encantar, o Brasil até venceu os Estados Unidos com um gol do Adriano. Enquanto Roberto Carlos e Ronaldo, que tinha voltado a fazer aquele belo corte de cabelo da final de 2002, decidiam jogos pro Real Madrid, o Brasil de Ronaldinho e Adriano ia pegar a Turquia tendo que vencer para não ser eliminado. O Adriano até abriu o placar com um belo gol, mas o Brasil tomou a virada. O gol do Alex aos 45 minutos empatou o jogo, mas não foi o suficiente. E o Brasil acabou eliminado no primeiro vexame da era Parreira. A primeira eliminação do Brasil na fase de grupos de um torneio desde a Copa do Mundo de 1966. O técnico Emerson Leão, que tinha sido demitido da seleção em 2001, justamente por ter sido eliminado na Copa das Confederações, ironizou. E o Parreira caiu? Perguntou ele ao saber do resultado do jogo aos repórteres, que sorriram. Leão retrucou então: por que vocês estão rindo? Eu não caí por causa disso? E só pra registro, a França venceu o torneio. O Brasil voltava pra casa. Ele criticou também, ele veio pra alfinetar. Os medalhões ainda eram fundamentais. E o Parreira, que começava a receber críticas de que era apático e ser comparado a um quitandeiro triste pelo Arthur Dapiev do jornal O Globo, ia ter um descanso. O Brasil tinha sido convidado para participar da Copa Ouro, que é tipo a Copa América da CONCACAF, e decidiu enviar o time sub-23 de olho na montagem do elenco para as Olimpíadas de Atenas em 2004, sob o comando do técnico deles, o Ricardo Gomes. Gomes, Maicon e Luizão do Cruzeiro, Alex do Santos, Adriano do Curitiba, Júlio Batista do São Paulo, Nilmar do Internacional, Carlos Alberto do Fluminense, além de Kaká, Diego e Robinho, que já largavam na frente como o futuro do Brasil. Foi um desempenho melhor que o da Copa das Confederações. Pô, num grupo com... Era um timão também, mano. Tá louco. Era timaço isso aqui. México e Honduras, a gente avançou na segunda posição. O Kaká resolveu as oitavas de final do jeito mais Kaká possível. Individual! E a semifinal contra os Estados Unidos. Mais experiente que a gente, o México acabou campeão. Apesar dessa derrota, eu acho que a equipe deixou uma boa imagem. A Copa de 2006 ia ter uma mudança de regulamento. Ia ser a primeira vez que o atual campeão não ia ter vaga assegurada, o que significava que as eliminatórias estavam para começar. Prepare a sua torcida. Vem aí as eliminatórias da Copa do Mundo. E o Brasil vai entrar com tudo para tentar conquistar uma vaga. Os caras tentam foder com o Brasil ainda, os caras tentaram. Pro Parreira, o Brasil já estava na Copa. Era só não se descuidar. Haverá renovação nas eliminatórias? Cobra-se muito renovação, mas se olharem com calma, ela já começou. Temos o Diego, o Kaká, o Luiz Fabiano, o Renato, o Alex, que eu considero jovem. Mesmo que não joguem de cara, eles já estão no grupo. Renovar, vai renovar a seleção brasileira? A pergunta batendo assim logo de cara, dá a impressão que nós terminamos a Copa do Mundo desclassificados. Não todo mundo vai renovar? Então eu acho que tem que estar preocupado em renovar é a Argentina, é a França, que foram um fracasso total, mano. O Brasil tem que renovar, nós temos que pensar na próxima Copa, daqui a 4 anos, e esses jogadores com certeza vão ser observados. Nós não temos pressa, é diferente. E o começo das eliminatórias era a primeira vez que o Brasil começava a ter cara de time principal, com o Kaká se firmando como um dos caras mais importantes do time. No meio do ano, ele tinha trocado São Paulo pelo Milan, e rapidamente tinha conquistado a torcida Nessa e ganhado época ele jogava muita bola, deixando mano. caras como Rivaldo e o português Rui Costa no banco. Mas ele não era o único cara que tinha ele mudado tava de voando. time no meio de Olha o Adriano aí também, imperador. Em julho, Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho tinha trocado o Paris Saint-Germain pelo Barcelona e chegava com as credenciais de futura estrela do mundo.
Mano, por isso que eu falo que essa seleção jogava muita bola, mano. Era Ronaldinho no auge, era Kaká no... Não tava no auge, porque depois ele foi melhor do mundo ainda, né? Mas também tava jogando muita bola. Adriano, jogando muita bola também. O Ronaldo, não tava no seu auge, mas também tava bem, tá ligado? Jogava muita bola. Mano, essa seleção era absurda, pô. E fez isso aí na estreia, o que ajudou a conquistar a torcida logo de cara. Em agosto, o Kleberson chegava ao Manchester United da Inglaterra e emprestava um pouco do prestígio pentacampeão a um... A cara do Cristiano Ronaldo. Fake só também ele era, hein? Esquisito, ele era esquisito. Jovem português que acabou sendo apresentado junto com ele vindo do Sporting. Um cara que tinha ganho espaço com a chegada do Parreira era o Zé Roberto, que tinha participado da Copa de 98 como lateral esquerdo reserva, mas ficado de fora do elenco de 2002. Agora, ele era meia do Bayern de Munique e camisa 11 da seleção. Se apoiando nos seus craques, o Brasil começou as eliminatórias com 2 vitórias contra Colômbia e Equador. O Peru de Paulo Autuori fez o time do Parreira sofrer e arrancou um empate. E o Brasil encerrou 2003 empatando com o Uruguai em Curitiba. Um gol do Ronaldo salvou a gente de sofrer a primeira derrota em casa da história da seleção em eliminatória. Era o fim do ano e o fim da trajetória do Rivaldo com a camisa da seleção brasileira. Atropelado pela ascensão do Kaká no Milan e na seleção, ele voltaria para o Brasil no começo de 2004 para defender o Cruzeiro numa passagem relâmpago e nunca mais foi convocado. 2004 ia ser um ano cheio para o Brasil. O principal e o olímpico não é exatamente o foco desse vídeo, mas não dá para falar desse ciclo sem falar da seleção que disputou o pré-olímpico em janeiro. A competição dava vaga para as Olimpíadas de Atenas e terminou em decepção e vergonha, já que o Brasil não conseguiu se classificar. A principal novidade para 2004 foi um uniforme. Esse aqui, com um círculo no meio, surpreendentemente inspirado numa prova de automobilismo chamada 24 Horas de Le Mans. O motivo eu vou ficar devendo, eu não faço a menor ideia, nenhum jornal ajuda a esclarecer. Só sei que foi assim. A camisa nova estreou num amistoso horrível contra a Irlanda, que terminou em 0-0. Pô, eu achava essa camisa maneira, pô. Esse círculo no meio era diferente, tá ligado? Eu achava bonita, mano, essa camisa. O escudo no meio também. Podia ter vencido. Eu achava muito bonita essa camisa. Podia ter perdido. Não sei se é a nostalgia, tá ligado? Da época, assim, mas eu acho bonita. Tudo achava somado, bonita. O empate foi um resultado normal para uma Irlanda super esforçada e para uma seleção não particularmente inspirada. Mas esse jogo teve uma novidade importante: a consolidação da dupla Kaká e Ronaldinho no meio do Brasil. O que marcou a Copa de 2006 foi o famoso quadrado mágico do Parreira. Mas esse time poligonal começou a se formar com uma aresta a menos. E pra ser sincero, não muito bem. Não que o empate fora de casa tenha sido um mau resultado, mas o tão aguardado e comentado trio Kaká, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho dessa vez ficou devendo. É pela cobrança que tem em cima da seleção de sempre vencer. A picota do Kaká também. Kaká era um pouco dessa bonitão, cobrança pô. E a sai um picota pouco dele. chateado quando não consegue o resultado Popstar, tá? de vitória. Enquanto isso, o Real Madrid viveu uma grande crise e era hostilizado pelos torcedores. Sofrendo com lesões, o Ronaldo Fenômeno abriu espaço na seleção para um novo camisa 9 que estava aproveitando as chances que tinha: Luiz Fabiano, o artilheiro do São Paulo. E o Brasil conseguiu a sua primeira goleada desde a Copa de 2002 contra a Hungria, num jogo que o Ronaldinho Gaúcho mostrou por que estava virando sinônimo de futebol arte no mundo todo. Finalmente a seleção dá uma goleada. Fazia tempo. Mas quando tava bem, o Fenômeno tinha vaga cativa. E voltou no jogo seguinte, um amistoso comemorativo de 100 anos da FIFA contra a França, disputado com lindos uniformes retrôs. Na real, foi só o primeiro tempo, porque jogar com isso aí o jogo todo também é complicado. O jogo terminou 0-0. Já que já tava na Europa, o time do Parreira aproveitou e jogou contra outra seleção, a Catalunha. O Brasil goleou por 5-2, com um belo gol do estreante Ricardo Oliveira, atacante do Valência, e um gol absurdo do jovem Júlio Batista. Caralho, que golaço mesmo do Júlio Batista, hein? Puta que pariu. Antes de jogar a Copa América, a seleção tinha 2 compromissos importantes pelas eliminatórias. Entre eles, o primeiro Brasil e Argentina do Parreira, que ia ser jogado no Mineirão. Para o mais famoso em campo, sobrou ironia. E que foi resolvido com 3 gols de pênalti do Ronaldo, para a choradeira eterna deles. E o Brasil ia chegar na Copa América numa situação nova nesse ciclo, uma boa fase. O problema é que não ia ter os titulares. A ideia era usar a competição que ia ser no Peru como um laboratório de novos nomes. Júlio César do Flamengo ia herdar a vaga do Dida no gol, Alex a camisa 10, Edu, que hoje a gente chama de Edu Gaspar, a 11, e o ataque ia ser formado por Luiz Fabiano e um jovem que estava se destacando na Itália, chamado Adriano.
2004 tinha sido um ano agitado pro Adriano. Ele finalmente tinha sido incorporado ao elenco da Inter de Milão, que tinha contratado ele do Flamengo em 2001 e mandado ele para jogar na Fiorentina e no Parma. E ele tava agradando muito. Era o artilheiro do time na temporada. Por causa dos gols e do seu nome, tinha ganho um apelido imponente, Imperador. O time jovem e leve do Brasil decolou na Copa América. Casagrande, você acha que o Brasil realmente tem duas seleções competitivas? Eu acho que tem, sim. Eu gosto dessa seleção do Parreira aí. Muitos jogadores dessa seleção... Caralho, a gente... Eu criticava muito o Casagrande, tá ligado? Eu criticava muito ele como comentarista. Eu não gostava tanto dele não como comentarista. Mas se a gente parar pra ver os comentaristas hoje, o Casagrande é elite, tá ligado? O Casagrande hoje seria a elite da elite dos comentaristas, pô. Eu ouvindo a voz dele agora comentando, bateu até uma saudade de ouvir ele comentando um jogo assim do Brasil. Desse grupo aí, vão fazer parte da próxima Copa do Mundo, eu tenho certeza disso. Alternou goleadas, como um 4-1 na Costa Rica e um 4-0 no México, com jogos emocionantes, como a vitória nos pênaltis contra o Uruguai na semifinal. Daqui pra frente é com Júlio César e Galvão Bueno. Partiu, bateu, vai que é sua, Júlio César! Vai que é sua, Júlio César! Isso me faz lembrar a Copa de 94, né? Lá vai Alex, firme. 11 passos, 5-3. Brasil na final. Agora, como diria Galvão Bueno, que vem a Argentina. O nosso time B contra o principal deles. Antes do jogo, o jornal o Globo destacou o time do Adriano, o maior trunfo da seleção contra a Argentina, que era de longe o melhor jogador do time na competição e tinha vaga certa no time do Parreira quando os titulares voltassem. Isso tudo mesmo antes de disputar a final. Parecia uma premonição. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Olha o Didico aí, o Adriano. Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! Depois virou ainda, né? Brasil! Adriano, número 7, o artilheiro da Copa aos 48 no instante final. Caralho, que tempo bom, hein, mano? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom quando a gente dava um cacete na Argentina. A gente macetava a Argentina. Que tempo bom. Caralho, hoje em dia, filho, vai Brasil e Argentina, você já pode assistir um jogo triste, que o Brasil vai perder. Não tem como, mano. Hoje em dia os caras se cagam pra Argentina. Os caras se peidam inteiro pra Argentina. Não tem como. Nessa época aí nós amassava a Argentina. Boa pra cobrança. Partiu, bateu. Acabou! É campeão da Copa América! Adriano, o título e o título de artilheiro. Que maravilha essa Copa América pra você. É uma felicidade imensa. E vamos continuar assim, caralho. É campeão, pô! Adriano que foi escolhido o melhor jogador aqui pela organização. A vitória do Brasil desnorteou os argentinos e deu força pro trabalho que vinha sendo feito. Brasil campeão tem 13 letras e a Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde, amarelo, é Brasil, gente! Posso morrer agora, não tem problema! O que é isso? Mas o que deveria ser o grande momento... A galera pica também, tá? Tem que respeitar muito, filho. Essas superstições dele é coisa de maluco. Posso morrer agora, não tem problema. Momento da vida do Adriano que frase. Acabou se transformando no pior. No dia 4 de agosto de 2004, 10 dias depois daquele gol contra a Argentina, o pai dele, Almir Leite Ribeiro, foi encontrado morto em casa. O Adriano nunca se recuperou totalmente disso e coloca a perda do pai como ponto de virada na sua carreira. Para acompanhar o velório, ele foi liberado do compromisso seguinte da seleção, que era bem importante. É aqui no Ministério da Defesa, em Brasília, que está sendo planejada toda esta operação. Nas próximas 2 semanas, outros 900 militares brasileiros devem seguir para o Haiti. No total,
serão 1.200 homens. No meio de 2004, o Brasil tinha enviado tropas para o Haiti como parte de uma missão da ONU para, entre aspas, estabilizar o país. Eles estavam vivendo momentos de caos depois da deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. E para ajudar a população a receber até hoje, né? O Haiti soldados, nada melhor que usar a influência da seleção brasileira, que desfilou com esse de problema carro até aberto hoje. em Porto Príncipe e goleou a seleção da casa, com direito a Roger Flores com a camisa 10. Tem um documentário muito bom sobre esse jogo que se chama O Dia em que o Brasil Esteve Aqui. Eu não sei como você pode encontrá-lo, mas procura aí que você vai achar. Vale muito a pena assistir se você se interessar por esse tema. A vitória na Copa América colocou o Brasil do Parreira numa nova fase. O Ronaldo tinha voltado a jogar bem, amparado pelo casamento iminente com a modelo Daniela Sicarelli, que estava colocando ele todo dia para correr e se livrar dos 5 quilos a mais com que vinha jogando no Campeonato Espanhol. E o Robinho, a jovem estrela do Santos, ainda muito longe da segunda temporada da série Tremembé, dava seus primeiros passos com o time principal. Caralho, aí não precisava. Todo mundo sabe aqui o que aconteceu com o Robinho. Onde está o Robinho? Todo mundo sabe. Mas aí não precisava. Não gosto do Robinho. Por mim ele tá no lugar certo. Tem que estar lá, apodrecer lá. Mas alfinetou. Os jovens chegavam, os veteranos iam se despedindo. Aos 38 anos, chegava ao fim a trajetória do Romário com a camisa do Brasil, que ele não vestia desde 2001. Ele teve 2 despedidas. Essa foi a primeira, um jogo de lendas do Brasil contra o México nos Estados Unidos no fim de 2004. Por mais problema que a gente teve aí entre Romário e imprensa, eu sei que vocês foram importantes na minha vida, e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida. Obrigado. A segunda aqui no Brasil foi emocionado, contra se Guatemala, emocionou. no Pacaembu, no meio de 2005, que comemorava também os 40 anos da Rede Globo e teve um monte de inovações malucas na transmissão. A câmera acompanhando, voando junto com a bola, com a bomba que o Fred soltou. Primeira bola dele com a cabeça da seleção, já meteu na trave. O Brasil ia terminar 2004 invicto e na liderança das eliminatórias. Fred, aquele? Em velocidade de cruzeiro com uma Copa do Mundo, como o Parreira tinha previsto. Era só não perder pro Equador no último jogo do ano. O Brasil perde o jogo e a invencibilidade nas eliminatórias. O técnico Parreira reconhece que a situação já não é tão confortável, a classificação não está garantida e que o Brasil perdeu sim alguns pontos que não poderia ter perdido. Uma saideira amarga e sem graça da temporada 2004. Mas pelo menos Ronaldinho Gaúcho terminou a temporada com o seu sorriso inconfundível. Ele teve a sua temporada fantástica pelo Barcelona, coroada com o prêmio de melhor jogador. Ele era bonitinho, o Brasil né? entrou na Ele era segunda metade bonitinho, do ciclo com um dele, amistoso em Hong Kong. Não foi um jogo marcante pra ninguém. Quer dizer, para quase ninguém. O volante Emerson da Juventus estava de volta à seleção depois de 15 meses e encantou o Parreira, que prontamente já cravou ele nas eliminatórias. Outro cara que a essa altura tinha se firmado nas convocações era o Juninho Pernambucano, que na época estava enfileirando títulos nacionais deitando no Lyon, na França. deitando ia os cabelos tirando aos no Lyon. poucos o espaço do pentacampeão Kleberson, que a essa altura já era reserva no Manchester United. O Alex, que tinha saído do Cruzeiro para jogar no Fenerbahçe da Turquia, também tinha perdido espaço. O Brasil esperava garantir a vaga na Copa antes da Copa das Confederações, mas encontrou um Juan Román Riquelme bem inspirado no caminho. Se o Brasil entrou com um quarteto mágico, com favoritismo cantado até pelos argentinos, os donos da casa vieram possuídos. Entramos o ritmo abaixo deles, eles acabaram fazendo 3 gols e a gente saiu muito mal no jogo. Infelizmente tomamos 3 gols de bobeira no primeiro tempo. O segundo tempo valeu, mas a mentalidade é essa, de um time aguerrido, um time que não dá moleza para o adversário e um time que está motivado para jogar futebol. Ainda falta ganhar um jogo ou 1 ponto nos 3 jogos restantes. Eu tenho certeza que nós vamos consegui-lo. A Copa das Confederações de 2005 ia ser a última chance para algum intruso. Poupados, os veteranos Cafu e Roberto Carlos foram substituídos por Cicinho do São Paulo e Gilberto do Hertha Berlim. Querendo aproveitar as férias, o Ronaldo Fenômeno pediu dispensa, o que gerou uma pequena crise com a comissão técnica e tirou ele inclusive de jogos pelas eliminatórias. O impasse foi mediado pelo técnico do Ronaldo no Real Madrid, o Vanderlei Luxemburgo. Aliás, tem um vídeo bem legal aqui no canal que destrincha o que foi essa passagem do Luxa pelo Real Madrid. Ele complementa bem esse vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você se interesse em ver depois que esse vídeo acabar. A ausência do Ronaldo significava um ataque titular formado por Robinho e Adriano, municiado por Ronaldinho e Kaká. A esse time deu-se o nome de Quadrado Mágico. O time talentoso e mais leve atropelou a Grécia na estreia
O Juninho deitava os cabelos em falta mesmo, mano. Mas sofreu uma derrota pro México, num clássico gol de cabeça de Jared Borghetti, e num empate em 2-2 contra o Japão do técnico Zico. As semifinais iam ser uma reedição da final da Copa de 2002, contra a Alemanha. E o Adriano, que ainda não tinha dado as caras nessa competição, resolveu aparecer. Adriano é o nome dele, hoje o jogo é dele. Adriano aos 30 minutos do segundo tempo. O Brasil chegou na final como um time vagalume, capaz de brilhar num jogo e de não fazer nada no outro. E todo mundo falava que esse jogo era uma revanche daquela derrota que o Brasil tinha sofrido em Buenos Aires. O resultado desse jogo foi o mais impressionante do ciclo inteiro, uma goleada com momentos históricos e inesquecíveis. O torcedor aplaude, tá feliz da vida, para Adriano, para fazer o gol! Adriano, número 9... O bom desempenho da seleção sem os veteranos era uma boa notícia, mas gerava uma dúvida na cabeça do Parreira. Aliás, a que caracteriza todos os debates que se faz hoje em dia sobre a Copa de 2006. Naquela época, o natural era que voltassem Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos ao time titular. A dupla considerada titular, Ronaldo e Adriano, reestreou contra a Croácia num amistoso, mas não encantou. Pelo menos não a princípio. No jogo seguinte, contra o Chile, o Ronaldo e o Adriano foram escalados no ataque, com o Robinho no meio ao lado do Kaká. A chance do segundo brasileiro, cruzamento, Kaká tocou pro meio, Robinho, olha o gol! Mano, tudo bem que era o Chile, né? Tá aí, Cris, chama o Chile. Ô, mas que golaço do Brasil aqui, mano. Tipo assim, dava pra ver que o time era embaçado, tá ligado? Dava pra ver que o time era outras paradas, mano. Era absurdo esse time aqui, pô. Parecia que os caras gostavam de estar junto ali, tá ligado? Os caras... Tipo assim, era uma conexão dentro e fora do campo, mano. Você sentia isso vendo esse jogo, tá ligado? É o gol do Quadrado. Os caras... Essa seleção era diferente, era diferente. Uma atuação de gala e uma goleada por 5-0 garantiram o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha, com 2 rodadas de antecedência. É gostoso ver a seleção brasileira jogar. Essa época era gostoso mesmo. Festa do torcedor. 5 Brasil, 0 Chile. Roda aí que eu quero ver. O Brasil carimba o passaporte pra Copa. E o resto do ano foi de amistosos aleatórios em marcha lenta num clima de fim de churrasco. Um contra o Sevilha do Luiz Fabiano, que a essa altura, caso você lembre dele, tinha desaparecido completamente da seleção, e um 8-0 sobre os Emirados Árabes, que não serviu pra muita coisa, mas marcou o primeiro e o segundo gols do atacante Fred do Lyon pela seleção. O Brasil conseguiu isso amistoso, isso é bom para que a gente possa entrosar mais o time, já que em 2006 nós não vamos ter tanto tempo. Olha o banco de reservas. Olha o banco de reservas do jogo. As cadeirinhas de plástico, os repórteres falando com os caras no banco. Caralho, essa época era outras paradas. E como a CBF também era... A CBF sempre foi ruim também a arrumar amistoso, hein? Puta que pariu. Hoje em dia eu acho a CBF ruim a arrumar amistoso. Os amistosos tá até melhor hoje em dia, né? Mas meu Deus do céu, que amistosos eram esses que a CBF arrumava? Sevilha, amistoso com Sevilha. O que tem a ver, tá ligado? Pra jogar. Feliz aí de acabar o ano dessa forma, esperamos que o próximo ano seja melhor ainda. E o Ronaldinho, que terminou o ano ganhando de novo o prêmio de melhor do mundo, admitia que o grande desafio para a Copa do Mundo era não se deixar contagiar pela euforia excessiva de um time que finalmente tinha se encontrado. Tem que agradecer muito a Deus também que vem nos ajudando, o grupo tá sempre unido, acho que isso que conta e espero que no Mundial a gente possa fazer também um bom papel. Feliz ano novo, né? Com certeza, para todo mundo. O Brasil entrou no ano da Copa com um novo uniforme. Saiu a bolinha das 24 horas de Le Mans, entrou essa gola verde. A Nike estava aproveitando essa nova fase da seleção finalmente jogando bem para lançar a nova campanha, a Joga Bonito. Puta que pariu, isso aqui é o melhor marketing já feito, tá ligado? Propaganda não tem melhor que essa. Puta que pariu, mano. Que comercial isso aqui. Joga Bonito era uma das melhores coisas já feitas pela indústria aí capitalista. Que coisa, mano. Que comercial. Marcando época e se tornando uma das maiores peças de nostalgia da história do marketing. Puta que pariu, era muito da hora o Joga Bonito. Em campo, eram poucos jogos até a Copa do Mundo. Só um antes da convocação final. Contra a Rússia em Moscou. O técnico Parreira terá pouco mais de 2 meses para refletir, decidir e anunciar no dia 15 de maio quais os 23 escolhidos para ir à Copa. O Brasil, ao contrário do que acontece com outras seleções, tem excesso. Então nós vamos ter que deixar muita gente boa de fora. Apesar de incontestável na cabeça do Parreira, o Ronaldo Fenômeno vive um momento bem esquisito no Real Madrid. Os problemas com a balança tinham voltado e no começo de 2006 ele passou a ser vaiado nos jogos de La Liga. O primeiro a sair em defesa dele publicamente foi o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Viu o Ronaldo ser vaiado num jogo do Real e fiquei incomodado.
É nos momentos ruins que a gente tem que ajudar as pessoas. Ainda mais porque essa pode ser a Copa dele. Dê um abração nele por mim, querido, disse Lula ao Parreira. E no dia 15 de maio, Carlos Alberto Parreira convocou os 23 jogadores que iam defender o Brasil na Alemanha. Os nomes são os seguintes: Adriano, Cafu, Cicinho, Cris, Dida, Edmilson, Emerson, Fred, Gilberto Silva, Juan, Júlio César, Juninho, Kaká, Lúcio, Luizão, Ricardinho, Roberto Carlos, Robinho, Rogério Ceni, Ronaldinho, Ronaldo e Zé Roberto. Era uma convocação fácil, sem qualquer tipo de pressão. Os craques estavam todos dentro e a única dúvida ficava em como escalar eles. O bom desempenho do Robinho criava na torcida a expectativa de que o quarteto pudesse virar um quinteto. Ele, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. O Parreira tratou logo de rechaçar a ideia, dizendo que não queria voltar cedo para casa. Tá todo mundo jogando com 10 defensores. Eu não vou entrar de anjinho com 5 atacantes. O Brasil ia se preparar para a Copa em Vegas, uma cidadezinha muito pequena encravada na Suíça. Pô, mas aí... Mano, se o Parreira metesse esse quinteto aí, como é que ia ficar essa porra? Tá ligado? É, ia ser muito difícil, mano. Tipo, de arrumar esse ataque, tá ligado? E os moradores se preocupavam alguém tinha que pegar um banquinho, de torcedores pra até ver de perto a seleção mais... Até pra ter alguém pra entrar ali no segundo tempo, tá ligado? Alguém com qualidade entrar no segundo tempo pra mudar o jogo. Tinha que ter, pô. Midiática do planeta. O Parreira também se preocupava com a torcida. Cogitava fazer treino sem público ou mudar o local se o assédio dos torcedores atrapalhasse a seleção. Olhando em retrospecto, é até irônico que esses problemas tenham sido detectados tão cedo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Os treinos do Brasil em Vegas eram assim, cheios de gente, aplaudindo até os erros. E o Brasil evitava fazer jogos contra times fortes perto da Copa por determinação da comissão técnica. Em jogos treino é mais fácil ver e corrigir os erros. Nesse momento, se a gente enfrenta uma seleção forte e vence facilmente, vai parecer que tá tudo bem. Pouco otimista o Parreira, né? E o primeiro desses jogos treino foi contra o Sub-20 do Fluminense, que terminou 13-1 pro Brasil. Thiago Santos fazendo 1-0 pro Fluminense Sub-20. Teve gol de cabeça, teve gol de pênalti, teve gol por cima, teve gol de todo jeito no treino de hoje. O jogo seguinte ia ser um pouco varziano também. Brasil e seleção de Lucerna. Nossa senhora, nunca nem ouvi falar desse país. Combinado da região de Lucerna, na Suíça, cuja base eram jogadores da segunda divisão local. Mas antes desse jogo, a convocação acabou sofrendo uma baixa. O zagueiro e volante Edmilson do Barcelona sofreu uma lesão e acabou cortado. Pro lugar dele, o Parreira chamou o Mineiro do São Paulo, que tinha sido jogava bola. na campanha da Libertadores e do Mundial de Clubes. O Brasil venceu o extremamente perdido Combinado de Lucerna por 8-0. Depois do amistoso, 7 jogadores da seleção foram flagrados por um tabloide da Suíça curtindo a noite, mesmo tendo dito que tinham ficado no hotel tranquilos conversando. É a coisa mais normal do mundo. Eu tava de folga e não deu satisfação a ninguém, disse o Fenômeno. O Brasil fez o último treino em Vegas dia 4 e partiu para enfrentar a Nova Zelândia no último amistoso antes da Copa. Com bolhas no pé, o Ronaldo acabou substituído, mas o time ganhou por 4-0. Tô com 5 bolhas nos pés aqui, mas só uma me incomodou de verdade, que não teve jeito. Eu acho que a chuteira veio nova e veio com uma costura que não tinha normalmente, então vamos tentar mudar esse probleminha e não vai ser problema para a Copa, não. O restante da preparação foi feito já na Alemanha e coube ao jornal Bild denunciar outra escapada para a noite, dessa vez em Frankfurt. Segundo o jornal, os caras eram da noite também, os caras eram rueiro, não tem o que fazer. Para defender o seu título, e o consumo de álcool a uma semana do jogo contra a Croácia não pode ser bom. Os médicos da seleção não têm a mesma avaliação. No início da preparação, José Luiz Runco disse que o álcool não era proibido nos dias de folga que os atletas teriam até a estreia. Cada um é livre para aproveitar a folga da maneira que quiser, dentro dos limites que se espera de um atleta. Foi na concentração na Alemanha que rolou aquela videochamada entre a seleção brasileira e o governo. Escuta, que ele tá gordo ou não tá gordo? Era um pequeno tumulto indesejado antes da estreia, que ia ser contra a Croácia. O Lula também não precisava falar isso aí, o Nine. Nosso Nine não precisava falar isso aí também não. Né? Alfinetou de graça o Ronaldo. E que foi acalmado quando Lula tomou enviou de graça uma carta ao Ronaldo, que se disse satisfeito. É hora de acabar com as polêmicas. No dia 14 de junho, Brasil e Croácia entraram em campo do Estádio Olímpico de Berlim. Foi um jogo burocrático do Brasil, marcado pela paixão súbita de Carlos Eduardo Galvão Bueno pelo nome de um atacante da Croácia. Esse é o xodó do time, olha a bola cruzada do Pichot.
Puxou, bateu pro gol, a bola ali, botou na frente, puxou a bola pra trás. Mostrou por que ele é tão famoso. Era o primeiro jogo do Kaká como titular em uma Copa do Mundo. E foi ele que colocou fim ao sofrimento dos espectadores, com um baita de um golaço. Foi um golaço mesmo esse gol, mano. Puta que pariu. O Robinho tinha entrado no lugar do Ronaldo durante o jogo e deixado o time mais leve. Mas o Parreira dizia que não ia fazer mudanças no próximo jogo. É outra cara e é outra coisa, porque passa a ter um jogador a mais, junto com o Kaká, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Zé Roberto, para jogar um movimento a mais. O fato de ter sido substituído tinha abalado o fenômeno, que teve que ser consolado pelo Cafu depois. Pro Filipão, que estava estreando na Copa com Portugal, a solução pro Ronaldo era uma palavra amiga, porque ele estava carente. O Parreira realmente manteve o time base pro jogo seguinte, contra a Austrália. E de novo, venceu, sem convencer ninguém. Quando o técnico Parreira troca Ronaldo por Robinho, o que se ouve na arquibancada é uma mistura de sons. Australianos vaiando, brasileiros aplaudindo. Os gols foram marcados pelo Adriano, um dos mais sacrificados pelo esquema de jogo do Parreira, e pelo Fred, que entrou no final e fechou o placar em 2-0. Nessa Copa do Mundo, a Globo estreou um quadro que fez muito sucesso e que tá bombando até hoje aí no TikTok. A leitura labial, numa época que os jogadores ainda não tinham aprendido que Porra, mano, papo reto, isso daí era do caralho mesmo, mano. A leitura labial da Globo era pica mesmo, mano. Era muito da hora parar pra ver, tá ligado? A leitura labial. Tapar a boca. Olha os caras, estão entrando aqui atrás do Roberto Carlos, pô. Tem você, tem o Ronaldinho, tá tudo errado, pô. Olha lá onde ele tá lá, ó. Olha lá, ele é aqui, ó. Vai falar com ele lá, pô. A segunda vitória em 2 jogos tinha classificado o Brasil para as oitavas de final, o que dava ao Parreira a chance de fazer as mudanças que todo mundo queria que ele fizesse. Entraram Cicinho, Gilberto Silva, Juninho e Robinho. Saíram Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto e Adriano. As mudanças surtiram efeito e pela primeira vez na Copa, o Brasil jogou como o Brasil. E venceu o Japão do Zico por 4-1, mesmo saindo atrás do placar. Com isso, a pressão para colocar os novatos como o Robinho ficou ainda maior para as oitavas de final, que ia ser contra Gana, o que facilitou um pouco pro Parreira, que não tá... Ele colocar essas fotinhas dos jogadores aqui da seleção pra nós ver, como a da Copa, o álbum da Copa é do caralho, tá? Esse álbum aqui era... Eu tinha esse álbum, era monstro. Mano, que vídeo bom. Um dos melhores vídeos já feitos aqui, pelo nosso mano Andrei. Pro Parreira, que não tava muito afim de ceder, foi que o Robinho começou a sentir dores. E com isso a gente foi enfrentar a Gana com o mesmo time da primeira fase, que não tinha agradado ninguém. Foi nesse jogo que Ronaldo Fenômeno driblou o goleiro de Gana e se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols. Pelo menos até ser ultrapassado depois pelo alemão Miroslav Klose na Copa de 2014. O Brasil do Parreira ia pegar a França nas quartas de final. E antes da partida, o técnico recebeu alguns jornalistas na concentração. Ele basicamente pediu paciência com as atuações apagadas do Ronaldinho Gaúcho, que se você reparar, eu nem citei o nome até aqui na Copa. Reto. E disse que os jogadores queriam jogar bonito, mas que nem sempre era possível. Caralho, o Ronaldinho Gaúcho ia também pegar é foda. uma França que também não tinha feito uma grande fase de... Ó o Cissé, eu era fã do Cissé, mano. O Cissé era monstro. Esse cabelo e essa barba dele aqui, ó, tinha um risco aqui, tá ligado? Tipo, pintado, não sei se era pintado preto ou se ele raspava, tipo. Mas esse cabelo dele, mano. Ele participou de um filme também, tinha um filme, acho que era Táxi, que ele participa. Mano, eu era fã do Cissé. Cissé era monstro. Mas caralho, também a seleção da França era qualquer coisa, hein? Makelele, Patrick Vieira, Trezeguet, Thierry Henry, Cissé. Era qualquer coisa. Tinha esse mano aqui, eu esqueci o nome dele também, mas ele jogava pra caralho. De grupos. Tinha se classificado na segunda posição e só A no França último também era jogo, qualquer coisa. Mas tinha um Thierry Henry no auge e um Zidane querendo se despedir Zidane da carreira também, da melhor porra, forma que possível. isso? Pra essa partida, o Parreira até fez uma mudança. Tirou Era o qualquer Adriano coisa, e essa seleção da reforçou o meio França. de campo com o Juninho Pernambucano, que tinha agradado contra o Japão. E se mostrou bem emocionado com a oportunidade, já no hino nacional. Com bola rolando, você sabe o que aconteceu. Nada. Roberto A seleção Carlos do esticou quadrado meião. mágico Foi isso que eliminada aconteceu. com o Ronaldo Fenômeno tendo acertado um chute a gol nos acréscimos do jogo. E o Roberto Carlos esticando o meião. Foi desfeito para o jogo, foi refeito, E mas a deixando o beleza do Thierry Henry futebol livre. brasileiro não apareceu. E deixou a concentração com vaias e insultos, sob coro de time sem vergonha e pipoqueiros. Cafu se irrita ao ser perguntado sobre a necessidade de renovação. Sempre que se tem uma derrota, é hora de renovar para todo mundo. É uma coisa incrível. Nem sempre o melhor vence. Esse é um grande aprendizado antigo e é verdade, nem sempre vence o melhor. Nós fomos considerados a melhor seleção do mundo, a seleção que ia dar show. Isso não aconteceu, outras seleções vieram e ganharam da seleção brasileira.
Em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, vândalos incendiaram uma estátua de Ronaldinho Gaúcho ontem à noite. A estátua de quase 8 metros tinha sido erguida especialmente para a Copa do Mundo. Tem que dizer pro torcedor que nós estamos tão Caralho, os caras de Chapecó revoltados, filho. Que o Brasil não esteja na final disputando o hexacampeonato. Salvo honrosas exceções. O excelente Dida, o valente Lúcio, o onipresente Juan, Zé Roberto e sua classe, Gilberto Silva e sua garra. Desperdiçados no banco, Cicinho, 15 minutos em campo. Robinho, 13 minutos para tentar o milagre. Pronto. O resto foi a França e tudo foi Zizou. Uma atuação majestática. Mano, ele deitou os cabelos nesse Pode jogo mesmo, contar mano. pros Puta netos. que pariu. Você viu Zidane jogar. Mano, deu até raiva dele nesse jogo, mano. Ele acabou com o jogo, o Zidane. Thierry fez o gol, mas ele acabou com o jogo, mano. Acabou. Caiu quase toda nos ombros do Roberto Carlos, que Esticando foi o meião. flagrado pelas análises táticas da época, ajeitando o meião, enquanto o Henry aparecia livre pra fazer o gol. Ele se defendia e se defende até hoje, dizendo que o posicionamento dele estava correto. Se você não sabe o que fazer com aquele seu lateral Olha o Cacete esquerdo Planeta aí, ó. velho, usado, que não serve mais pra nada, anote aí as nossas dicas. James, o que esta mesinha de roller do Carlos está fazendo aqui na sala? Ela não teria que estar lá. Caralho. Imagina os jogadores hoje recebendo essa crítica. Os jogadores da seleção de Rafinha. Se o Rafinha recebe essa crítica hoje, ele chora, pô. Ele se aposenta. Na Copa? Desculpe, doutor, mas eu tive que botar essa mesa de roller do Carlos aqui pra servir Rafinha, o Vini champanhe Júnior. francês. Recebe essa crítica. Que francês? Plena- Eu não tinha que marcar francês. Se o Rafinha e o Vini Júnior recebem essa crítica em plena TV nacional, acabou pra eles. Nunca mais jogam pela seleção. O Brasil é ingrato e não sei o quê. Vocês nenhum, pô. Depois da Copa, o Parreira deu uma longa entrevista ao jornal o Globo, fazendo um balanço do que foi o ciclo dele. Se você vai pra um banquete saciado, pode ter caviar, fazão. E você vai comer como? Você tá de barriga cheia. Agora, se vai com fome, você come até pão com manteiga. Então faltaram esse sofrimento, essa pressão. E a gente não teve isso em nenhum momento na Copa. Frustração ou decepção? Qual é o sentimento que bate mais forte agora no torcedor brasileiro? A frustração Decepção. de ver as Bateu chances de decepção lutar em mim. por mais um título terminarem assim de forma tão melancólica aqui em Frankfurt? Fiquei Ou a decepcionado. decepção de derramar lágrimas por um time que Com essa prometia seleção. tanto e fez tão pouco? A seleção brasileira perdeu porque não jogou. Temos grandes estrelas, mas essas estrelas jamais formaram um time. Eliminado da Copa do Mundo, Carlos Alberto Parreira deixou a seleção no começo de agosto. E se o que ficou da seleção de 2006 foi essa imagem de bagunça e displicência, a CBF respondeu, substituindo Parreira pelo maior xerife da história da seleção Dunga já brasileira entrou. pro ciclo seguinte. Mas isso é história para outro vídeo. Esse vai ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu te peço como sempre para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e também passa pra gente. Nossa, eu lembro até hoje o maluco que o Dunga convocou. O tal de Afonso. Puta que pariu, nunca ninguém tinha ouvido nem falar desse cara. Do nada, o Dunga. Afonso. O recado de que o que estamos fazendo é legal. Eu vou deixar aqui também na tela o meu Maluco arroba jogou das um minhas redes jogo e sociais. Eu tenho Twitter, nunca Instagram, mais. TikTok, todos são iguais. E lá eu publico histórias como Que fim essa. levou só esse que mais Afonso também? curtinhas. Que fim que levou esse Afonso? E na vertical. E se você chegou até aqui, talvez você goste de outros vídeos desse canal. Eu vou deixar aqui no canto um que subiu há pouco tempo e que é bem legal. É um raio-x da passagem fracassada do Zé Roberto pelo Real Madrid e como um jogo de videogame atrapalhou tudo. Clica aqui que você não vai se arrepender. Valeu, tamo junto, um abraço, é nóis. Mano, que vídeo. Muito bom, Andrei. Seu melhor... Mano, um dos melhores vídeos que você já fez, mano. Papo reto. Esse vídeo do Zé Roberto no Real Madrid a gente já viu também em live. Tem aí no canal no YouTube.